Olá, meus queridos, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo e vamos à notícia. Bom, nem só de Bolsonaro e Lula vive esse canal, então hoje eu vou trazer com mais detalhes tudo que eu conseguir e puder a respeito da revolta da população lá no Nepal. Caso vocês não estejam sabendo, resolveram bloquear todas as redes sociais no Nepal, e o Nepal é um país pobre, bem pobre, então de uma certa forma a população encontra nas redes sociais uma maneira não só de ter liberdade, né, de poder se expressar, mas também de ganhar dinheiro, assim como acontece com muitos na rede social aqui no Brasil. Não apenas com as redes sociais em si, com o pagamento como o próprio YouTube faz, para as pessoas que estão já dentro do programa de monetização do YouTube, mas de outras formas também, como, por exemplo, venda de produtos, né, porque não é só apenas com um valor que é pago pelas redes sociais que a gente ganha, mas também, não que eu esteja ganhando ainda, não estou ganhando, mas existem muitas formas de você poder ganhar através das redes sociais. Agora pensa, se as redes sociais são não apenas uma vitrine às vezes, mas também um motivo de renda para as pessoas, né? Que geram renda para as pessoas. Imagina se aquilo que era o seu ganha-pão, já que você vive num país que é muito pobre, não tem uma. Muito assim, que o seu desemprego é altíssimo, se as pessoas têm mais chances de até ter alguma renda através das redes sociais, e do nada, os políticos que já ganham muito, já tiram nosso dinheiro literalmente, né? Em qualquer país do mundo, eles literalmente tiram o dinheiro do povo e colocam nos bolsos deles praticamente. Porque quando o país é muito pobre, a gente sabe o que acontece. É porque o dinheiro que é dos impostos que deveria voltar para fazer bem para a população acaba apenas ficando no bolso dos políticos. Não acontece só por aqui, mas lá fora, mas também aqui no Brasil. Agora imagina, se o seu ganha-pão é tirado à força de você, o que você faz? Você vai ficar calado e aceitar isso numa boa, ou você vai para as suas exigir os seus direitos? Foi isso que as pessoas, que a população do Nepal fez. Além de corrupção lá ser muito grande dos políticos, assim como é aqui no Brasil, a população não aceitou e foi para as suas. E os vídeos que você vai ver agora e as matérias são resultado do caos gerado pelos próprios políticos. Então, a gente também tem que aprender a votar melhor, né? Porque ultimamente, nosso voto e o que sai da nossa bunda estão valendo a mesma coisa, pra dizer a verdade. Primeiro vamos à matéria. O ministro das Finanças e vice-primeiro-ministro do Nepal, Bishnu Prasad Paudel, foi capturado e arrastado por manifestantes nas ruas de Katmandu. Em vídeo publicado na internet, Paudel é visto correndo pelas vias da capital, vestido com roupas informais, enquanto uma multidão enfurecida o persegue. Um dos manifestantes chega a chutá-lo, derrubando-o, mas ele logo se levanta e segue fugindo. O ataque ocorreu em meio à mobilização massiva promovida por jovens da chamada Geração Z, que protestam contra a proibição de redes sociais, censura aplicada pelo governo além de denúncias contra a corrupção generalizada nas instituições. Os protestos, inicialmente pacíficos, escalaram para confrontos com as forças de segurança, resultando em violência. A situação ficou ainda mais tensa com o incêndio de prédios públicos, incluindo o Parlamento e o Palácio da Suprema Corte, bem como residências de líderes políticos. A pressão popular levou o primeiro-ministro KP Sharma Oli e vários ministros ao pedido de renúncia. Paudel, por sua vez, sofreu não apenas o ataque nas ruas, mas também teve sua residência incendiada em protesto. Os protestos dessa terça-feira, 9, são considerados os mais violentos em décadas no país, com contagem de mortos e feridos além de interrupções no funcionamento do aeroporto de Kathmandu. Vamos ver o vídeo agora. Aqui o ministro em roupas, né? Mas calma, eu vou mostrar mais vídeos pra vocês. O ministro da Economia e vice-primeiro-ministro do Nepal, Bishnu, foi cercado e jogado em um rio por manifestantes nesta terça-feira 9, em Kathmandu. A ação ocorreu em meio a uma onda de protestos desencadeada pelo bloqueio da internet. Bloqueio da internet! Não foram só as redes sociais, também bloquearam a internet. Nossa, que inteligência, né? Que inteligência dos políticos, né? E os daqui são igualmente inteligentes, inclusive, né? Medida imposta pelo governo que gerou repúdio em massa à população jovem. Também, né? Lembrando que aqui, não apenas a população jovem, mas também os mais velhos, não apenas usam a internet como forma de entretenimento, mas muitos deles tiram da internet o seu provimento. Afinal de contas, eu conheço até pessoas de esquerda que não apenas usam as redes sociais para entretenimento, mas também vendem esses produtos, suas roupas, comida pela internet, né? Porque afinal de contas a internet faz parte da população de esquerda, de direita ou centro, querendo ou não. Então seria uma grande burrice fazer isso, né? Mas é claro que os políticos em país nenhum nunca pensam direito, né? Sempre pensam... Aliás, não pensam, não raciocinam simplesmente, né? Em vídeos que circulam nas redes,
Paudel aparece correndo pelas ruas da capital nepalense, usando trajes informais, enquanto tenta escapar de um grupo de jovens manifestantes. Um dos participantes do ato o atinge com um chute, derrubando-o, mas o ministro se levanta e continua fugindo até ser cercado e arrastado. Depois ele é lançado em um rio próximo. A revolta foi organizada principalmente por jovens da chamada Geração Z, que se mobilizam contra medidas autoritárias, como a censura digital, e também denunciam corrupção sistêmica nas instituições públicas. O movimento escalou nas últimas horas, partindo de manifestações pacíficas e evoluindo para confrontos com forças de segurança. A repressão do governo alimentou ainda mais a indignação popular, culminando em atos extremos como o incêndio de prédios públicos, incluindo o parlamento e a Suprema Corte. Além de residências de líderes políticos, a casa do próprio Paudel também foi incendiada. Parece que agora... Vou continuar mostrando mais matérias e mais vezes pra vocês, mas assim, quem que vocês acham que teria mais chance de vencer aqui no Brasil também? Seguranças? Polícia ou uma população enfurecida? Hein? Ao menos 19 pessoas morreram e mais de 400 ficaram feridas nesta segunda-feira, 8 em Katmandu, capital do Nepal, durante uma violenta repressão policial contra manifestantes que protestavam contra o bloqueio das redes sociais e a corrupção no país. A mobilização teve início após o governo anunciar na semana anterior o banimento de 26 plataformas digitais. Caramba! Entre elas Facebook, YouTube e LinkedIn, por supostamente descumprirem exigências legais de registro local. A decisão do Ministério da Comunicação e Tecnologias da Informação do Nepal baseou-se em uma determinação da Suprema Corte de 2023. Qualquer coincidência com a Suprema Corte aqui do Brasil é só mínima, né? Que exige que as empresas responsáveis por redes sociais designem representantes locais e mantenham canais oficiais para tratar de litígios. O prazo de 7 dias imposto pelo governo para o cumprimento da norma motivou uma onda de indignação, sobretudo entre jovens universitários, que tomaram as ruas da capital em protesto. A manifestação se tornou violenta quando grupos de manifestantes tentaram ultrapassar barreiras de segurança em direção ao parlamento. Em resposta, as forças policiais usaram gás lacrimogêneo, jato d'água, cacetetes, segundo relatos de feridos de jornalistas da AFP, munição letal. Um dos atingidos, o estudante Ronish Regime, de 20 anos, relatou ter sido baleado com projeto de metal, que arrancou parte de sua mão. A polícia, no entanto, nega o uso de armamento letal, alegando apenas medidas não letais de contenção. Ah, você jura então que armamentos não letais conseguiram arrancar uma parte da mão de uma pessoa? Você jura mesmo? Entre os mais de 400 feridos contabilizados até agora, cerca de 100 são policiais. Segundo o balanço oficial, os confrontos também se espalharam para outras regiões do país, como o distrito de Sunzani, no leste, onde 2 pessoas morreram. Nas últimas horas, vários prédios oficiais do governo foram incendiados pela população, entre eles a Suprema Corte do país. A residência oficial do ministro da Economia também está em chamas, conforme registro da imprensa internacional. Oh my God. I hope evacuate water. A capital do Nepal, Katmandu, está em chamas nesta terça-feira. Uma onda de protestos inicialmente motivada pelo bloqueio das redes sociais se transformou em um levante generalizado. Manifestantes invadiram e incendiaram o parlamento, a Suprema Corte e diversas residências de autoridades do alto escalão do governo, incluindo a casa do agora ex-primeiro-ministro KP Sharma Oli, que renunciou após a escala da crise. O estopim da convulsão social foi o anúncio feito na semana passada de que 26 plataformas digitais, incluindo Facebook, YouTube e LinkedIn, todas elas seriam bloqueadas por não cumprirem requisitos legais de registro junto ao governo. A medida censória levou milhares às ruas na segunda-feira, resultando em confrontos violentos com a polícia, com um saldo de 19 mortes e mais de 100 feridos. Com a escala de revolta popular, a sede do parlamento foi invadida e incendiada na manhã desta terça-feira. Também foram tomados os postos em chamas do prédio da Suprema Corte e residência de ministros em bairros como Baixepat. Imagens divulgadas pela agência Reuters, acho que é essa a pronúncia,
mostram essa fumaça cobrindo pontos estratégicos da cidade, com um helicóptero sobrevoando para a retirada de emergencial de autoridades. Segundo a mídia local, alguns ministros foram executados por forças militares. Aliás, evacuados, não executados. A renúncia de KP Sharma Oli, pressionado pelos protestos e pela destruição de sua própria residência, foi confirmada no fim da manhã. O agora ex-premier já vinha enfrentando desgaste político nos últimos meses, agravado pela percepção de autoritarismo digital e má gestão econômica. Olha, para acontecer algo parecido no Brasil não tá muito distante, não. Acho que o único grande problema é que deve ficar lá onde os perdeu as meias e a maior parte da população mora ao redor, né? Tipo, bem longe, né? E ninguém tem como ficar andando até lá, porque é longe pra caramba. Ai, que ódio disso. Uma escalada de protestos toma conta da capital do Nepal, Katmandu, nesta terça-feira, após dias de protestos contra o governo. Manifestantes tomaram as ruas do país, invadindo o parlamento e a Suprema Corte e incendiaram os prédios, em meio a confrontos que já deixaram dezenas de mortos e feridos. A pressão popular resultou na renúncia do primeiro-ministro KP Sharma Oli, que teve sua residência destruída durante os ataques. A crise política se agravou após os protestos de segunda-feira, marcados por choques entre manifestantes e forças de segurança que deixaram 19 mortos e mais 100 feridos. O bloqueio nas redes sociais imposto pelo governo foi o estopim da revolta. Inicialmente voltadas contra restrições digitais, as manifestações ganharam força após a repressão policial, levando multidões a cercar prédios do governo. Imagens mostram o parlamento e a Suprema Corte em chamas, enquanto colunas de fumaça se espalham pela capital. A onda de insatisfação popular no Nepal escalou para a investida física. Nos protestos desta terça-feira, mais integrantes do alto escalão do governo foram cercados, agredidos e lançados em um rio por manifestantes enfurecidos. A mobilização, liderada majoritariamente por jovens, intensificou-se após o bloqueio das redes sociais e denúncias de corrupção e agora atinge diretamente figuras centrais da administração nepalesa. Sabia que esse cara tava aqui no meio, tipo, literalmente lutando contra a correnteza? O ex-primeiro-ministro. Olha, que ser jogado. Ele sendo jogado no rio. A população está disposta a mandar alguns políticos para a terra dos pés juntos, pelo visto. Prédios públicos são incendiados durante a onda de protestos contra a censura e corrupção no Nepal. Helicópteros são acionados para evacuar políticos no Nepal durante revolta popular. Durante os protestos que tomam conta de Katmandu, no Nepal, a população escalou o mastro da sede do antigo Comitê Central e arrancou a bandeira vermelha com o símbolo comunista. O momento foi filmado enquanto, ao fundo, os edifícios do Parlamento e da Suprema Corte ardiam em chamas.
o país vive a maior convulsão social das últimas décadas, encadeada após o governo impor censuras e bloqueios severos ao acesso às redes sociais. A derrubada serviu como estopim para uma série de manifestações lideradas majoritariamente por jovens, que rapidamente se espalharam pelas principais cidades. Nepaleses incendiam patrimônios de ministros alegando corrupção, censura e abusos contra a população comum. Tá escalando. População do Nepal caça autoridades e incendia imóveis de ministros do STF e membros do governo. STF, entre aspas, porque é a Suprema Corte. Aqui também é Suprema Corte, mas aqui Suprema. Como a cristã digo, Supremo só Deus, nunca seres humanos, jamais. Nunca. Bye. जल्दैछ अब अरू पनि यही हो मन्त्रीबाट भैँसीपाटीको आगो लागेर सबै सखाप भयो अब. Imagens mostram vários membros do governo do Nepal sendo caçados durante revolta popular. Autoridades do Nepal tentam fugir, mas são alcançadas e linchadas pela população. Integrantes do alto escalão do governo nepalês foram filmados fugindo por avenidas e vielas estreitas, mas logo acabaram alcançados por multidões de civis enfurecidos. As imagens mostram linchamentos ocorrendo em plena via pública sem qualquer intervenção imediata. Em alguns casos, as agressões foram interrompidas por terceiros ou dispersados, com a chegada de equipes de resgate. Em outros, o socorro chegou tarde demais. Diversas autoridades aparecem sendo carregadas em estado grave. O problema dos políticos ao redor do mundo, que andam cheios de guarda-costas, e nenhum deles anda sem guarda-costas, é que eles subestimam demais a população de seus países. Eles realmente acham que podem reinar e podem fazer e bem fazer o que bem quiser. Só que muitos, inclusive aqui no Brasil, subestimam demais a população, demais. Tropas policiais foram posicionadas em diversos pontos estratégicos de Katmandu,
na tentativa de conter a escalada da revolta popular. No entanto, diante do avanço de multidões enfurecidas, muitas unidades recuaram às pressas sem conseguir estabelecer controle. Imagens mostram agentes fugindo pelas ruas, abandonando escudos, capacetes e equipamentos táticos, enquanto manifestantes avançam em grupo. Em algumas áreas, veículos oficiais foram incendiados ou tomados pela população. O aparato repressivo, já desgastado por semanas de instabilidade, se estende no decorrer desta quarta-feira, com sinais de esgotamento logístico. A ausência de liderança efetiva e o colapso das ordens centrais contribuíram forçar o recuo das forças. Não temos mais o que fazer, disse uma das agentes em vídeo. Vocês estão vendo a quantidade de pessoas e a quantidade pequenininha de policiais. Vocês acham que essas pessoas, mesmo com essa teste na mão, o negócio de spray de pimenta, tem alguma chance de contra essas pessoas aqui? Nem ferrando. Além da censura e ostentação de políticos, membros do governo e ministros do STF, entre aspas, com dinheiro público escalou a revolta popular no Nepal. Além da censura e do bloqueio da internet, vídeos que expõem o estilo de vida luxuoso de políticos, ministros e integrantes da Suprema Corte do Nepal acirraram ainda mais a revolta popular que se espalha pelo país. As imagens publicadas por cidadãos e vazadas por dissidentes do próprio governo mostram autoridades em jantares caros, viagens internacionais, festas privadas e exibição de bens incompatíveis com os salários oficiais. Quem é que eu já vi fazer? Quem é que eu já vi mostrando? Quem é que eu já vi comprando mansões milionárias e gastando dinheiro horrores lá fora do país? Pois é, certos políticos aqui no país também, né? Quando eu digo políticos, eu não me refiro apenas às pessoas que foram eleitas pela população, que fique claro. O material viralizou antes do corte das redes sociais, provocando reações nas ruas em diversas regiões. Manifestantes passaram a identificar os imóveis e bens mostrados nos vídeos e iniciaram ações diretas contra eles. Casas de luxo foram incendiadas, veículos destruídos e propriedades de familiares de políticos também passaram a ser alvo da população revoltada. Sim, isso aqui são os políticos nepaleses ostentando coisas. Se puxar bem, a gente consegue fazer uma encaixe com a pobreza do país. Qualquer semelhança com o Brasil é só mera coincidência. População é alvo da polícia, enquanto elite política recebe proteção militar no Nepal. Bom, é isso. É possível que eu traga mais informações aqui, mas não nesse vídeo agora, ok? Então, meus caros, o que vocês acharam dessas informações todos esses vídeos? Deixe sua opinião aqui abaixo nos comentários e não se esqueça. Curta esse vídeo, compartilhe esse vídeo aqui nas suas redes sociais. Inscreva-se aqui no canal, caso você não seja inscrito, e ative as notificações para receber mais vídeos como esse aqui. Obrigado por você ver esse aqui até o final. Fique com Deus e até o próximo vídeo, se assim o Senhor permitir. Só um pequeno aviso para os políticos aqui do Brasil. Vocês estão subestimando demais a população. Demais.